lá, semana 21, tá? Essa semana, pessoal, a gente já vem falando a respeito de verbos de ligação, tá? A gente já vem falando a respeito de verbos de ligação com vocês, que são verbos ficar, estar, permanecer, ser, tá? São verbos que são chamados verbos de ligação. Não necessariamente esses verbos vão exprimir uma ação. Eles vão indicar o estado desse sujeito. Só um momentinho que tem alguém me chamando. Deixa eu atender, para não ficar ninguém sem... Aí, é o Gabriel. Bom dia, Gabriel, seja muito bem-vindo, tá? Então, vamos lá. Voltando à atividade, deixa eu abrir aqui de novo. A gente está dando um enfoque essa semana para o predicado nominal. Eu não quero preocupar vocês em relação à predicação nominal, porque a gente vai cobrar isso mais no terceiro bimestre, tá? Mas é uma matéria que a gente precisava passar para vocês agora, que a gente quer chamar a atenção de vocês em relação aos verbos de ligação. Verbo de ligação é uma matéria que vai cair na nossa prova sim, tá bom, pessoal? Então, presta atenção aqui comigo, tá? Quando eu tenho um predicado nominal, o que é um predicado nominal? Predicado normalmente é a segunda parte da oração. A segunda parte da oração, ela traz uma informação sobre o sujeito. A tia, eu não lembro quem é o sujeito. Sujeito é a pessoa ou a coisa da qual nós falamos a respeito. Sujeito é a pessoa ou a coisa com a qual o verbo concorda. Então, a gente sempre fala a respeito de um sujeito. Perfeito? Então, prestem atenção aqui comigo. Adicional de montagem, de se montar uma oração é sujeito, o verbo e o predicado. Então, eu tenho Rita é professora. O que a Rita, que é o sujeito, é? Rita é professora. Como eu já aprendi nas atividades anteriores, que é o verbo ser, se trata de um verbo de ligação, deixa eu aceitar aqui o Pedro. Pedro Henrique, bom dia, seja bem-vindo. Como a gente viu nas atividades anteriores, que o verbo ser, né? Quando eu falo Rita vem do verbo ser. Quando eu falo que o verbo ser é um verbo de ligação, logo depois desse verbo de ligação, eu vou ter o quê? Um predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito, ele traz uma qualidade a respeito do sujeito. Rita é professora, o que eu sou? Eu sou professora, tá bom? Então, presta atenção, ou se eu falo assim, o Guilherme, meu filho mais velho, o Guilherme é bonito. O que o Guilherme é? Essa simples frase, bonito. O predicativo do sujeito é bonito. Eu estou dando um predicativo ao sujeito, que é Guilherme. Você só vai prestar atenção ao verbo que está ligando o sujeito ao predicativo, porque precisa ser um verbo de ligação. Tia Rita, já esqueci quais são os verbos de ligação. É isso que a gente vai ver aqui nessa atividade. Ficar, ser, permanecer, estar, continuar, andar, tá? São os verbos de ligação que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha aqui os exemplos. Os meninos eram brincalhões. Eram é passado, deixa eu marcar aqui de vermelho, eram é passado de ser. É verbo ser. Os meninos eram brincalhões. Margarida é uma flor. A Margarida é uma flor. Também é verbo ser. Vou colocar aqui para vocês. O caminho está tranquilo. É o verbo estar. Outro verbo de ligação. Maria está radiante, é o verbo estar também, não tem nenhuma dificuldade nisso. João parece feliz, é o verbo de ligação, parecer. Então, aqui nós temos 3 tipos de verbos de ligação: ser, estar e parecer, tá? Vamos continuar para vocês verem. Aqui, deixa eu aumentar a letra dessa informação, porque ela é essencial para a sua prova, tá, galerinha? Essa informação aqui, nossa, que letra que a tia Rita pôs, pelo amor de Deus. Essa informação que aparece aqui, ó, vou colocar ela muito destacada para vocês verem, porque vocês vão precisar isso para a prova de vocês. Verbo de ligação. Os verbos de ligação, como o próprio nome diz, estabelecem uma ligação entre o sujeito e o elemento que expressa o quê? Qualidades ao sujeito. Então, muito provavelmente, esse predicativo, ou seja, aquilo que eu falo a respeito do sujeito, vai ser um adjetivo.
Um adjetivo é a classe gramatical que expressa essa qualidade daquilo que se fala. E a gente está falando do sujeito, ok? Então, os verbos de ligação, como o próprio nome diz, só um pouquinho, gente, meu menino está passando mal. Amor, o Guilherme está passando mal de novo. Gente, meu filho amanheceu vomitando tudo que vocês imaginarem. Hoje eu vou ter que correr com essa aula para atender ele. Deu 9h30 da manhã, ele começou a vomitar e tá assim até agora sem parar. Então hoje eu vou ter que dar uma corridinha com a nossa aula para atendê-lo, tá bom, meus amores? Espero que vocês compreendam. Faz parte, né, da gente que é mãe. Não, pode ir, à vontade. Obrigada, tá, meus amores? Vocês são lindos. Então vamos lá. Os verbos de ligação, como o próprio nome diz, estabelecem uma ligação entre o sujeito e o elemento que expressa qualidades ao sujeito. O que vai expressar a qualidade do sujeito? O predicativo do sujeito. Mas para ter predicativo do sujeito, eu tenho que ter um verbo de ligação. Não tem como eu ter predicativo do sujeito sem ter um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, aqueles aqui, ó, vou marcar. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar e continuar, tá? Na sua prova, se aparecer esses verbos, você pode saber que a gente está falando do quê? De um verbo de ligação e você pode ficar tranquilo. Qual vai ser a pegadinha da prova? Eu vou colocar lá para vocês, no meio, um verbo que não é de ligação, um verbo que é de ação. Por exemplo, fazer, pensar, escrever, chorar. Não são verbos de ligação, porque são verbos de ação. Se eu colocar verbos de ação, eles não são verbos de ligação, tá bom, pessoal? Não são verbos de ligação. E aí, o que você vai fazer? Você vai marcar que a alternativa que não é verbo de ligação está errada. Para ser verbo de ligação, tem que estar aqui nesse amarelinho. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar e continuar. Olha o exemplo aqui. A floresta continua bonita. Olha como é que esse verbo continuar tem o sentido de permanecer. A floresta está bonita. A floresta permanece bonita. É um sentido que é imóvel. A coisa está ali. Você parece muito bem. Esse verbo parecer que está aqui, eu posso trocar por estar. Você está muito bem. Você fica muito bem. Você continua muito bem. Todos são verbos de ligação que vão ligar isso aqui, ó. O sujeito, você, no caso, é o sujeito que aparece aqui. Você ao predicativo do sujeito. O que você está? Muito bem. Olha como é que está ligado. Você parece muito bem. O verbo parecer, continuar, ficar, estar, permanecer. Tá bom, meu filho, pode deixar então. Guilherme está perguntando se pode continuar tomando boldo. Pode, tá bom, não precisa tomar mais. Então, a gente está vendo aqui que o verbo de ligação vai unir o sujeito ao predicativo do sujeito. Vai dar uma qualidade para esse sujeito. É isso que vocês vão localizar na prova de vocês. Deixa eu atender mais uma pessoa que está aqui. Tem gente pedindo para participar. Ué. Alguém levantou a mão? Não, né? Eu acho que a pessoa cancelou o pedido, porque não está aparecendo aqui na tela para mim, não. Eu escutei alguém chamando. Bom, vamos lá. Então, a gente viu que o predicativo é esse elemento que qualifica ou indica o estado do sujeito ou do objeto, que a gente pode tanto falar de uma pessoa, quanto a gente pode falar de um objeto também, tá? Então, vem aqui comigo para a gente começar logo na atividade. Aqui fala experiência de balão, tá? Primeira experiência em balão pelo padre Bartolomeu Lourenço Guzmão. É porque, gente, assim, não sei se vocês sabem, houve um padre no Brasil que ele inflou vários balões e ele queria fazer uma experiência de voar através de balões, tá? Essa experiência não deu certo, tá, pessoal? A corrente de vento acabou levando esse padre para o meio do oceano, ele não conseguiu ser resgatado, os balões estouraram e ele faleceu, né? Como diz meu marido, foi morar no céu. Infelizmente, foi um projeto mal pensado. E aqui no texto não fala isso, mas ele acabou falecendo por causa dessa aventura dele de querer voar de balão. Por causa dessa corrente de vento, não tem como dominar para onde esses balões vão, tá? Mas aqui específico no texto,
conta a história, é uma aventura do Júlio Verne, tá? Que eles cruzam um pedaço da África através de um balão, tá? E quando eu falo balão, não é balão do padre, não. A gente está falando de balão comum, esses balões que existem lá na Turquia, na Capadócia, que tem o cestinho que você entra dentro, tá? Esse texto, gente, quando a gente coloca o texto, é porque a gente quer que vocês entendam o que está acontecendo, porque a gente não quer dar frases soltas para vocês entenderem o contexto e interpretarem, tá? Lendo o texto, vamos direto para a atividade. Há predicado nominal na passagem. Olha o que está pedindo. Predicado nominal. Se pede um predicado nominal, pessoal, deixa eu marcar aqui para vocês verem o que eu estou me referindo. Se pede um predicado nominal, eu preciso ter um sujeito do qual eu estou falando e eu preciso também ter um verbo de ligação, tá? Porque aí eu vou estar falando do predicativo do sujeito, da qualidade do sujeito. Então, olha aqui. A. Eu estava lendo o livro 5 semanas em um balão. B. Eu fiquei tão empolgado. E C. Eu não faço a mínima ideia de quantos metros há. Prestem atenção comigo, meus lindezas, meninos e meninas. Eu estava lendo. Poxa, tia, você falou que o verbo estar é um verbo de ligação. Só que olha aqui, isso é uma pegadinha. Porque aqui, deixa eu marcar de vermelho, porque não é essa opção. Eu estava lendo, acaba que é uma conjunção verbal para exprimir uma ação. Então, ele não está exprimindo uma condição do sujeito, está exprimindo uma ação. Se é uma ação, não é um estado do sujeito. Para ser predicado nominal, tem que ter um verbo de ligação que vai indicar o estado do sujeito. Olha a diferença em relação à alternativa B. Eu fiquei tão empolgado. Eu fiquei tão empolgado quer dizer que eu fiquei muito empolgado. Olha como é que esse fiquei aqui é sim um verbo de ligação. Deixa eu colocar aqui. Porque mostra como eu fiquei. Como eu fiquei? Qual a qualidade do meu ficar? Empolgado. Então, o verbo ficar aqui é sim um verbo de ligação e, por isso, eu tenho um predicado nominal. Empolgado é um predicativo do sujeito que qualifica o estado que o sujeito ficou, o nome ficou. Cadê vocês? Tem gente me chamando. Alguém levantou a mão? Eu escutei um blum. Conseguiu? Tá normal? Estão conseguindo me ver? Qualquer coisa vocês... Oi, Rian, diga. Quando acontece esse áudio que você tá escutando aí, é porque alguém falou no chat. Ah, então tá. Beleza, pessoal. Eu escutei um blum, aí eu acho que vocês estão levantando a mão. Vocês entenderam a relação aqui? O verbo, olha só. Tia, você falou que o verbo estar é verbo de ligação. Só que olha aqui como é que ele não exprime um estado do sujeito, que é eu. Ele fala o quê? Eu estava lendo. Estava lendo é uma locução verbal. São dois verbos juntos. Dois verbos juntos a gente chama de locução verbal. E exprime uma ação. Se exprime ação, não pode ser verbo de ligação. Porque o verbo de ligação exprime estado de algo. Eu fiquei tão empolgado. Qual estado que eu fiquei? Empolgado. Qual que é a alternativa certa? Alternativa B. Opa, saiu aqui. Eu fiquei tão empolgado. É a alternativa correta. Porque está claro ali que o verbo de ligação é ficar. É passado de ficar, é eu fiquei, tá? Olha aqui esse outro. Eu não faço a mínima ideia de quantos metros há. Esse aqui nem entra, gente, em verbo de ligação. Porque fazer, deixa eu marcar aqui com vermelhinho para vocês não confundirem. Fazer não é verbo de ligação. Fazer é verbo de ação. Eu fiz algo. Então, não confundam verbo de ação com verbo de estado. Os verbos que indicam estado de algo são os verbos de ligação. E aqui eu tenho ele na letra B. Perfeito? Posso passar para 2? À medida que a gente for fazendo atividade, vocês vão entender mais claramente. 2.
Na passagem apontada anteriormente, o núcleo do predicado nominal é... Tia, o que é núcleo do predicado nominal? O predicado nominal, deixa eu separar essa frase aqui para vocês verem. Está perguntando da alternativa que nós marcamos, é essa aqui. Vou colocá-la um pouco maior para vocês visualizarem. Ó. Eu fiquei tão empolgado. Eu é que? Eu é sujeito. Eu, sujeito. Deixa eu colocar aqui embaixo. Eu é o sujeito que ficou alguma coisa. Fiquei é o verbo de ligação. Deixa eu colocar assim, ó, VL, que você sabe que é verbo de ligação. Perfeito, VL. Tão empolgado. Esse tão, gente, é um advérbio que tem sentido de quê? Tão feliz, tão alegre, tão passando mal, como meu menino. Tão é muito. Quer dizer muito. Eu fiquei muito, o quê? Empolgado. Prestem atenção que o sujeito eu, tudo que vem depois do verbo de ligação, que é fiquei, tudo que vem depois é o quê? É predicado nominal. Então, tão empolgado é todo predicado nominal. Só que o núcleo do predicado nominal, ou seja, a parte mais importante, é o adjetivo empolgado. Ele é a parte mais importante. Tudo que é o núcleo é porque é mais importante. Porque se eu falasse com você, eu fiquei tão o quê, tia? Você tá doida? Tão empolgado. Viram como empolgado é muito necessário para trazer esse sentido? Ele é o núcleo desse predicado nominal que precisa desse verbo de ligação para unir. Então, o que eu faço? Eu já descobri que empolgado é um adjetivo. Eu marco a opção certa. Empolgado é o estado, a qualidade do como eu estava. Eu fiquei empolgado. Empolgado não é pronome. Pronome é eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Substantivo é qualquer nome. Então, menino, menina, mesa, cadeira, tá? Não é o caso. O empolgado é a qualidade de como eu fiquei. Só pode ser um adjetivo. Corrigido, meus amores, marquem aí 2, letra A, adjetivo, tá? 3. Sublinhe o verbo que compõe o predicado nominal a seguir. Eu acabei de falar para vocês que os verbos de ligação ser, estar, ficar, permanecer, continuar, andar, são verbos de ligação. Então, se está pedindo o verbo que compõe o predicado nominal, o que a gente vai marcar aqui? O que vocês marcaram? Vocês chegaram a marcar? Vocês chegaram a marcar? Qual que é o verbo aqui dessa oração da 3, pessoal? Quero ver se vocês descobrem. É tão fácil, gente. Vou aumentar a letra para vocês verem. As pessoas ficaram tão impressionadas. Qual que é o verbo aqui, amores? Podem abrir o áudio. Ficaram? Ficaram. Não tem outro verbo não, tá, pessoal? As pessoas, sujeito, marca aqui, ó. Sujeito. Qual que é o sujeito? O sujeito é o objeto ou a pessoa que concorda com o verbo. O que ficaram? Ficaram o quê? As pessoas. Então, as pessoas é o sujeito. Deixa eu marcar aqui. As pessoas. Sujeito. Logo depois, ficaram. É o meu maravilhoso que vai cair na prova. Verbo de ligação. Tão impressionadas. Quer dizer muito impressionadas. Tão quer dizer muito. Muito impressionadas. O que eu tenho aqui? Depois do verbo de ligação, tudo depois do verbo de ligação é um predicado nominal. E aí eu tenho impressionadas, que é o núcleo, é a palavra principal desse predicado nominal. Que nada mais é o predicado nominal do que um predicativo desse sujeito. Está me dando a qualidade de como esse sujeito estava. Como que esse sujeito ficou, que está usando o verbo ficar aqui. As pessoas ficaram impressionadas. Então, esse verbo aqui que vocês já devem estar marcado na atividade, que a gente coloca para facilitar para vocês,
Sublinha aí, tá grifado. As pessoas ficaram tão impressionadas. Acabou. É só para marcar. Você destaca aí com uma canetinha, com lápis de cor, o verbo ficaram, tá? Que é o verbo que compõe o predicado nominal. As pessoas ficaram. O verbo 4, o verbo grifado acima, é um verbo quê? De ligação. Acabou. Respondeu a 3 e a 4 ao mesmo tempo, porque a questão 4 pergunta a respeito da questão 3. Deu para entender claramente? As pessoas ficaram tão impressionadas. 4, o verbo grifado acima é um verbo de ligação, tá? Não é transitivo direto e nem transitivo indireto. Transitivo direto é um verbo de ação que vai para o seu predicado sem uso de preposição. A gente vai explicar isso no terceiro bimestre. E verbo transitivo indireto é um verbo que precisa de preposição para poder ir para o objeto. Não vou explicar isso agora no terceiro bimestre que a gente vai entrar. Você só precisa marcar que a 4 é um verbo de ligação. Tá bom, pessoal? 5. Chegaram a pensar que Gusmão era mágico. É um termo que se refere ao texto acima, tá? Dos balões. O complemento grifado olha o complemento aqui, era mágico. É um complemento verbal, é um complemento nominal ou é um complemento verbo nominal? Pois é. Você pode falar assim, tia, eu não entendo essa questão de quando é verbal, de quando é nominal ou quando é de verbo nominal. Você pode me explicar? Eu vou falar, claro. Vamos lá, que é muito simples. Toda vez que se perguntar se o complemento é verbal, nominal ou verbo nominal, você vai ver a quem esse complemento se refere. O complemento aqui não fala que o Gusmão era mágico. Deixa eu marcar aqui com um azulzinho. Tá dando para vocês verem? O complemento é o que está grifado. Gusmão era mágico. Chegaram a pensar que Gusmão era mágico. Pronto. Esse complemento grifado, pessoal, ele não é verbal. Por quê? Porque para ser verbal, o complemento, deixa eu anotar aqui, anotem aí também, o complemento precisa se referir a um verbo. Referiu-se a um verbo? Era mágico, não era o Gusmão? Eles chegaram a pensar que o Gusmão era mágico? Não é a respeito do Gusmão que a gente está falando? Gusmão não é verbo, Gusmão é o nome da pessoa. Então, a pessoa é um nome. Gusmão não é um nome? Gusmão é um nome, não é um verbo. Então, eu não posso falar que Gusmão era mágico, que se trata de um complemento verbal, porque o era mágico não está se referindo ao verbo, está se referindo a Gusmão, que é um nome. Se está se referindo a um nome, eu só posso dizer que se trata de um complemento nominal, porque se refere, porque era mágico, se refere a um nome. Acabou. É isso, gente. Então, eu tenho que o complemento grifado é um complemento nominal. Quando que é verbo nominal? Quando se refere a um nome e a um verbo ao mesmo tempo. Que não é o caso aqui, tá? A gente colocou o mais simples possível. Gusmão era mágico. Quem era mágico? Gusmão. Gusmão é nome ou é verbo? É nome. Então, é um complemento nominal. E olha aqui que lindo. No meio disso tudo, para ser um complemento nominal, eu tenho o quê? Um verbo de ligação. Era é passado do verbo ser, tá? Eu era, tu eras, nós éramos, vós éreis, nós éramos. Passado do verbo ser. Verbo ser nós já estudamos aqui agora nessa lição, que é um verbo de ligação, e o verbo de ligação introduz um complemento nominal. Então, só pode ser complemento nominal. Posso ir para frente? Deu para entender? Deu? Deu, meus amores? Deu, pode ir. Podem abrir. Deu? Pode ir? Beleza. Beleza, Rian. Então, vamos. Vamos para a atividade 2. Pessoal, essa atividade 2, eu estava conversando com a Flávia e o Rodrigo ontem, ela teve um erro de digitação, tá? Identifique a alternativa que o verbo destacado não é de ligação. A criança estava com fome. Estava é verbo estar. Pedro parece doente. É verbo parecer.
Ele tem andado confuso. Tem andado. Ele tem ficado confuso. É do verbo andar, que tem aquele sentido de permanecer. Ele tem ficado, tem permanecido confuso. Ficou em casa o dia inteiro é verbo ficar, tá? No sentido de permanecer também. Olha aqui comigo. A criança estava com fome, eu posso substituir por ficar também. A criança ficava com fome. Pedro parece adoentado. Pedro ficava adoentado. Ele tem andado confuso. Pedro ficava confuso. Ficou em casa o dia inteiro, é isso mesmo. Ele está em casa o dia inteiro. Todos esses verbos aqui, meus amores, são de ligação. Então, essa alternativa, essa questão, ela foi anulada, tá? Nas outras turmas foi a mesma coisa. Alternativa anulada. Nem vou pôr de azul porque está errado. Infelizmente, teve esse erro, tinha que ter colocado outros verbos ali. Na prova vai ser muito parecido com isso aqui. Porque, por exemplo, aqui, ó, Pedro tem tratado sua doença. Olha que diferença. Pedro tem tratado a sua doença. Se eu falasse assim, com certeza eu poderia indicar que essa questão aqui, que essa alternativa não tem verbo de ligação nenhuma, se tivesse desse jeito, mas a gente sabe que não está escrito desse jeito. Pedro tem tratado essa doença, porque esse tem tratado exprimiria o quê? Uma ação, não um estado, tá? Aí eu poderia dizer que essa alternativa seria que não teria verbo de ligação. Tem tratado é uma locução verbal que indica ação, não indica estado. Para ser verbo de ligação, tem que indicar o quê? Estado de alguma coisa. Então, poderia, mas como não veio assim digitado, veio com erro, vocês vão anular a alternativa, a questão número 1 da atividade 2. Perfeito, meus amores? Essa questão está anulada, ela está errada. Porque todos os verbos que estão aí acabam que são de ligação, não existe alternativa correta. Vamos para 2, então? Mas vocês entenderam como é que vai cair na prova de vocês, né? Vocês vão ter que ver o que é verbo de ligação e o que não é verbo de ligação na prova de vocês. 2. Indique a única frase que não tem verbo de ligação. A única frase que não tem verbo de ligação. Preste atenção, tem pegadinha aqui. Vocês vão ter que ver o que é uma ação e o que é um estado. O sol estava muito quente. Eu tenho aqui o verbo estar. E a gente já descobriu que o verbo estar é sim um verbo de ligação. Gente, é uma condição do sol ele estar muito quente? O que vocês acham? É um estado do sol estar muito quente? Tem alguma coisa que você possa fazer para o sol estar menos quente? Pensa assim. Sim ou não? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Pode abrir o áudio. Você pode mudar o calor do sol? Não. Não, é um estado, não é verdade? É um estado do sol. Então, esse verbo estar aqui é verbo de ligação. Estar é verbo de ligação, porque ele não exprime ação. Então, tá certo, eu tenho a alternativa A, o estar é verbo de ligação, sim. Então, deixa eu marcar o verbo aqui. Verbo estar, estava. B, nossa amizade continua firme. O verbo aqui qual que é o verbo aqui, pessoal? Da letra B. Quero ver se vocês sabem localizar verbo na frase, pelo amor de Deus, na oração. Qual que é o verbo na letra B? Estou esperando vocês dizerem. Qual que é o verbo na B? Qual que é o verbo na B? Nossa amizade continua firme. Aqui, ó. Deve ser, nossa amizade continuará firme, né, não? Não, aí não é para vocês mudarem o verbo, tá, meus amores? É só para vocês marcarem qual é o verbo da frase. Ah, tá. Só marcar qual que é o verbo da frase. Qual que é o verbo da frase? Continua. Continua. O que continua firme? Nossa amizade. Qual que é o verbo que está se referindo à nossa amizade? Continua. Continua é o verbo. Entenderam? Vocês só vão localizar o verbo na frase. Localizou o verbo na frase, você vai pensar, poxa vida, continuar é verbo de ação ou verbo de ligação? Olha o estado da amizade. O
O estado da amizade é que ela continua firme. Então, se o estado da amizade continua firme, então continua é verbo de ligação. Não é um verbo de ação. Conseguiram entender? Continua é do verbo continuar. C, para vocês entenderem. Suas palavras pareciam sinceras. Suas palavras eram sinceras. Isso é um verbo de ação ou é um verbo de estado da coisa? Um verbo de ligação? O que vocês acham? Qual que é o verbo aqui? É pareciam. O que pareciam sinceras? As suas palavras. Qual que é o verbo? Pareciam. Pareciam é verbo de ligação ou é verbo de ação? O que vocês acham? Eu acho que é de ligação. Perfeito. É Esther? Sim, sou eu. É Esther. Isso, Esther. É verbo... Explica, Esther, por que você acha que é verbo de ligação para os seus colegas? Tia tá te apertando hoje, né? Pode falar, meu amor. Por que você acha? Eu iria pela lógica. Eu vou de eliminação. Então, olhando para D, andava é um verbo de ação. Ele anda, ele está andando. Vou chegar lá. É a D que é a alternativa aqui, que não é verbo de ligação mesmo, tá? Porque no caso, as suas palavras pareciam sinceras. Parecer é um verbo de ligação, gente, porque indica o estado das palavras. Não indica a ação das palavras. Se falava assim, suas palavras traziam tristeza para mim. Olha a ação que foi feita pelo verbo trazer. O que as palavras traziam? Tristeza para mim. O verbo trazer é um verbo de ação. Aqui falam que as palavras pareciam sinceras. O verbo parecer é o estado com que aquelas palavras se pareciam. Só pode ser verbo de ligação. Parecer é verbo de ligação. A alternativa D, pessoal, vem cá, ela é a correta. Mas, tia, quando a gente foi lá em cima na atividade, você escreveu pra gente, na verdade foi a Flávia, né? Que ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar e continuar e andar, olha aqui, andar. Deixa eu marcar aqui, andar. Você falou que é tudo verbo de ligação. E aí você chega nessa alternativa, tia, que eu tô ficando doido, você chega nessa alternativa e ela pede para indicar qual não é o verbo de ligação. E tem o verbo andar aqui, andava, vem do verbo andar, tá? Tem o verbo andava aqui no passado e você fala que não é um verbo de ligação. Por quê? Olha a pegadinha. Para ser verbo de ligação, tem que ter sentido de permanecer ou ficar ou estar. Tem que ter esse sentido, tá? Então, se eu falo assim, ele andava rapidamente, tem sentido eu falar ele permanecia rapidamente? Ele ficava rapidamente ou ele estava rapidamente? Não tem sentido. Para ser verbo de ligação, tem que expressar, indicar um estado da coisa. E a alternativa D não indica esse estado, indica a ação. Está indicando a forma como ele andava. Ele andava rapidamente. Se o verbo indicar uma ação, é um verbo de ação, não é um verbo de ligação. Então, andava aqui deixa de ser um verbo de ligação e vira um verbo de ação. Como ele andava? Rapidamente. Ele está fazendo a ação, praticando a ação de andar. Se ele está praticando a ação de andar, só pode ser um verbo de ação. Entendam aqui que eu estou fazendo uma comparação entre verbos de ação e verbos de ligação. Os verbos de ação vão indicar que alguém ou algo pratica alguma coisa. Uma ação é algo que você faz, não é verdade? O verbo de ligação não é algo que você faz. O verbo de ligação indica um estado de alguma coisa, como aquela coisa está. Perfeito? Essa é a diferença que vocês vão fazer na prova. Localizar verbo de ação, localizar verbo de ligação. Tem essas alternativas, tem essas questões na prova de vocês da semana que vem. Se indica uma ação, não é verbo de ligação.
Combinados? Posso passar para a próxima? Pode. Pode? Todo mundo? Pessoal, vocês estão vivos? Amém? Pode? Beleza. Pode. 3. Ótimo, 3. Aqui a gente tem que colocar 1 para os verbos de ligação e 2 para os verbos significativos, tá? Que vão exprimir ação. Então, a gente está mais uma vez fazendo essa comparação entre verbos de ligação, que exprimem estado do sujeito, o estado como aquele sujeito está, e os verbos significativos, que vão indicar alguma ação, tá? Então, vem aqui comigo. A vida tornou-se, essa primeira aqui, deixa eu colocar uma letrinha maior para ficar mais fácil, vocês não precisarem dar zoom no celular. A vida tornou-se difícil para ele. Qual que é o verbo aqui, gente? Acha o verbo para mim. A vida, sujeito, difícil para ele, predicado, tornou-se. Qual que é o verbo? Tornou. Tornou-se. Tornou-se é um verbo, tá? Tornou-se é um verbo reflexivo. O que a vida tornou-se para ele? Difícil, tá? Tornou-se é o verbo. E aí, meus amores? Eu tenho verbo de ligação ou eu tenho um verbo significativo que vai exprimir uma ação? A vida ficou difícil para ele. A vida ficou, a vida está difícil para ele. Olha só como é que encaixa bonitinho o verbo de ligação no lugar. Vai ser verbo de ligação ou vai ser verbo de ação? De ligação. De ligação. Perfeito. A vida tornou-se. Tornou-se tem sentido de estar, ficar. Olha aqui, a vida ficou difícil para ele. Só pode ser um verbo de ligação. 2 aqui nessa segunda. Também vou aumentar a letra para vocês não precisarem dar zoom. Tem alguém me chamando, gente? 20. Deixa eu ver aqui. Não. A Érica está querendo participar. Bem-vinda, Érica. A gente está fazendo uma comparação entre verbo de ligação e verbo de ação que vai cair na prova, tá? O empregado tornou a casa do patrão. Esse tornou aqui, gente, a gente sabe que ele é o verbo tornar, né? Ele tornou no sentido de voltar. Ele voltou à casa do patrão. Voltar é um verbo de ligação? Mesmo estando escrito tornou, tem sentido de voltar. O empregado voltou à casa do patrão. Ele retornou à casa do patrão. Tornou é verbo de ligação ou é verbo de ação? Ação. Ação. Então, eu tenho o quê? Um verbo significativo. Ele traz o significado de ação. Então, 2. Não posso colocar isso nunca, em momento algum, como verbo de ligação. Agora, vamos lá. Deixa eu aumentar essa letra aqui para vocês não precisarem dar zoom no celular. 3 aqui, ó. Os foliões da mangueira estão nas ruas. Qual o verbo, pessoal? Não vou falar agora. Os foliões da mangueira estão nas ruas. Qual o verbo aqui dessa oração? Qual o verbo, pessoal? Os foliões é sujeito. Da mangueira. Ah, muito bem. Estão, o verbo estar, né? Estão. É só localizar o verbo. Tudo que vocês vão fazer na prova é localizar o verbo. Localizou o verbo, pensa se é de ligação ou se é de ação. Perfeito? Os foliões da mangueira estão na rua. Os foliões da mangueira permanecem na rua. Os foliões da mangueira ficam nas ruas. Isso é um verbo de ligação ou é um verbo significativo de ação? 1 ou 2? 1 ou 2? 1 ou 2? 1 ou 2? E aí, pessoal? Conta pra mim. 2. Vocês acham que é 2? 1. Tá entre 1 e 2. Vamos voltar lá no início da atividade? Olha aqui, gente. Verbos de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar. Não é isso que a gente colocou? Então, vamos lá na atividade. Está de todo tamanho aqui escrito para mim. Os foliões da mangueira estão na rua. Sendo que eu sei que os verbos de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar. Estão, gente, é verbo estar. Estão é estar. Tem sentido de ficar, de permanecer? Tem. Então, eu tenho aqui um verbo de Ligação.
ligação. Não é um verbo de ação, não. Entenderam? Se está nessa listinha aqui, ó, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar, é um verbo de ligação. E é só você trocar um pelo outro que você vai ver que vai dar o sentido certo, ok? Frase 4, na verdade, oração, porque tem verbo. Deixa eu marcar aqui com a letra do tamanho 20 para vocês não precisarem dar zoom. Sim? Pronto. Os pescadores estão preocupados com o tempo. Qual verbo aqui, meus amores? Estão. Estão, perfeito. Estão. Esse estão é um verbo de ligação ou é um verbo significativo, que é um verbo de ação? Os pescadores estão preocupados com o tempo. Os pescadores parecem preocupados com o tempo. Os pescadores ficaram preocupados com o tempo. Os pescadores andam preocupados com o tempo. Verbo de ligação. É um verbo de ligação, não é um verbo de ação. Não é. Está indicando o estado dos pescadores. Qual que é o estado deles? Preocupados com o tempo. Estão preocupados com o tempo. Só pode ser verbo de ligação. Vamos para outra, para a quinta. Tá dando para todo mundo acompanhar, gente? Eu paro, reexplico. Não fica com vergonha. Ai, tia, eu tô achando que eu tô com muita dificuldade. Calma, eu vou te ajudar, tá? É só a gente ir por partes, porque é uma matéria que está entrando na cabeça de vocês agora. Todos vão entender. O peão inexperiente caiu do cavalo. Qual o verbo nessa oração, pessoal? O peão inexperiente caiu do cavalo. Qual o verbo aqui? Caiu. Caiu. Caiu é um verbo de ligação ou é um verbo de ação? De ação. Ação. Ação, isso! Muito bem, está indicando o que ele caiu, gente. É algo que aconteceu ali, não está indicando um estado. Ninguém fica caindo do cavalo eternamente. Ele caiu uma vez e provavelmente se machucou. É uma ação. Então, eu tenho aqui 2. É um verbo significativo, tá? E por último, Deus me livre, guarde dessa frase, dessa oração, tem horror, mas está escrito aqui, então eu vou ler. A professora caiu doente. Deus me livre, mas está escrito, vamos falar. A professora caiu doente. Eu tenho um verbo de ligação ou eu tenho um verbo, olha só, que pegadinha. Ela caiu doente. Troca pelos verbos aqui da nossa tabelinha, ó. A professora ficou doente. Pode substituir esse caiu pelo verbo ficou? A professora ficou doente. Pode. Se pode substituir pelo ficou, e eu sei que ficar é verbo de ligação, esse aqui só pode ser um verbo de... Esse caiu só pode ser um verbo de... Não tem, esse caiu não tem sentido de ficou? De ligação. Ficou não é verbo de ligação, você tem que ver o sentido do verbo na oração. Não é porque a professora caiu da cama. Ela caiu doente no sentido de ficar doente. Se eu posso trocar esse verbo por ficou, que é um verbo de ligação, só pode ser um verbo. Esse caiu só pode ser um verbo de ligação. Eu quero que vocês leiam o sentido das coisas. Se você ler o sentido, você vai entender o que é um verbo de ligação e o que é um verbo significativo que vai exprimir a ação. Ok? Riquezas, preciosidades, perfeito? E 4, finalmente, tá? Aqui, gente, vocês têm que explicar a alternativa. Vamos ler juntos, ó. Como o Ceará é o estado brasileiro com maior porcentagem de semiárido, seu território também contém a maior área sujeita à desertificação. Eu já fui lá e é muito interessante o Ceará, porque você anda nas estradas, de um lado e do outro, realmente a sensação que você está num deserto. É areia, gente. Areia e cacto, tá? É região de praia, mas não tem essa coisa aqui que tem Mata Atlântica, não. Lá não é nada disso, porque aqui a gente anda nas estradas, aqui na nossa região, a gente vê pedaços de mata, a gente vê boi, a gente vê montanha. Lá não, é tudo plano, não tem montanha e muita areia. Sensação que você está num deserto mesmo, tá? E logo em seguida vem as praias, que, diga-se de passagem, são lindíssimas. Mas diz aqui que a área é sujeita à desertificação, virá um deserto, tá?
Além disso, o Nordeste brasileiro será uma das primeiras áreas do planeta a serem afetadas pelo fenômeno. Que fenômeno? De desertificação. Se não forem tomadas as providências necessárias, do Ceará virá um deserto. Substituindo o verbo será por continuará, o sentido da frase altera. Então, vamos achar o verbo? Cadê? O Nordeste brasileiro será. Tá? Que é esse verbo que está falando para substituir. Está pedindo para a gente substituir por continuará. Tá? E aí, se eu trocar o verbo será por continuará, troca o sentido da frase. Quem consegue explicar isso? Porque uma coisa é eu falar assim, o Nordeste brasileiro vai ser uma das primeiras áreas do planeta a virar deserto. Do nada vira deserto. Do nada não, a gente sabe que a gente está poluindo o meio ambiente e a gente mexe nesses biomas e aí acaba acontecendo esse processo de desertificação, tá? Então, o Nordeste brasileiro será uma das primeiras áreas do planeta a serem afetadas pela desertificação. Se eu colocar o Nordeste brasileiro continuará uma das primeiras áreas do planeta a serem afetadas, quer dizer que, se eu colocar continuar, quer dizer que ele já é um deserto. Se eu usar o verbo será, quer dizer que ele se tornará, que ele ainda não é. Conseguem entender a diferença que os verbos fazem, um verbo de ligação para um verbo significativo de ação? Se eu coloco será, é que ele vai se tornar, é um estado que eu estou indicando do deserto. Se eu substituir pelo verbo continuará, que vem do verbo continuar, é futuro do verbo continuar, quer dizer que ele ainda não é um deserto, mas vai se tornar no futuro. Entenderam a brincadeira aqui? É só isso que vocês vão responder. Se eu substituir o verbo, deixa eu colocar aqui para vocês colocarem, ó. Vou colocar uma letra maior também, que ninguém merece vocês terem que dar zoom agora, né? Ó, se substituirmos o verbo será pelo verbo continuará, a noção de sentido da oração muda. Porque o verbo ser no futuro revela que o estado do Ceará ainda não se tornou um deserto, vírgula, enquanto o uso do verbo continuar no futuro, indica que o estado do Ceará já é um deserto nos dias de hoje, o que altera completamente o sentido do que é escrito. Querem copiar? Se substituirmos o verbo será pelo verbo continuará, a noção de sentido da oração muda, porque o verbo ser no futuro revela que o estado do Ceará ainda não se tornou um deserto. Deixa eu até colocar aqui, hoje. Enquanto o uso do verbo continuar no futuro, continuará, indica que o estado do Ceará já é um deserto nos dias de hoje, o que altera completamente o sentido do que é escrito. Vocês conseguiram entender essa noção? Digam para mim, abram o áudio aí e me digam se vocês conseguiram compreender. Entendi. Sim. Entender? Então tá. Olha aqui para mim. Oi, pode falar, desculpa, não quero interromper ninguém. Pode falar, pessoal? Não, eu só falei sim. Então tá. Vocês querem que eu deixe aberta a tela para vocês copiarem rapidinho ou deu para todo mundo ver?
Eu não sei se está aberto para vocês quando eu apareço. Deu para ver? Tá, beleza. Pessoal, olha só. É isso, tá? Basicamente, a gente também vai pedir, eu vou fazer um vídeo explicando para vocês para postar amanhã. Vai ter frase não oracional na prova de vocês, tá? Vai ter argumento. Frase não oracional é quando a frase não tem verbo nenhum. A gente acabou de ver aqui o que é verbo, tá? Exprime ou estado ou ação, e tem os fenômenos da natureza também. Choveu, chover, nevar, esfriar, trovejar. Tudo isso é fenômeno da natureza, tá? Então, os verbos são palavras que indicam estado de algo através dos verbos de ligação, os verbos significativos que trazem ação e os verbos que indicam fenômeno da natureza. Então, quando eu pedir para você na prova frase não oracional, se ela não é uma oração, é porque ela não tem verbo. Aí você vai marcar para mim lá, ver o que tem verbo e o que não tem verbo, e vai marcar. Por exemplo, se eu falar assim com você, bom dia! Bom dia não tem verbo. É uma frase não oracional. Se eu falar, parabéns pelo seu aniversário. Não tem verbo nenhum em parabéns pelo seu aniversário. Não tem verbo nenhum. São frases não oracionais. Se eu falar assim, não, sim, tudo isso é frase não oracional, não tem verbo, tá? Isso vai cair na prova, tá, pessoal? Tem as outras matérias, vai cair argumentação, vai relação lógica de conectivos, de conjunção, para você ler a frase, ler a oração e entender qual o sentido daquilo ali, interpretação de texto. Eu vou fazer a revisão amanhã, tá? E vou jogar lá para vocês na aula a partir das 8 da manhã. O nono C, 8 da manhã, nono F, 8h30 e nono G, 9h30. Perfeito, pessoal? Esse é o horário de amanhã. Agradeço a vocês que estiveram aqui comigo, sou muito grata. Agora eu vou cuidar do meu murrinha de 9 anos, porque ele está passando mal, meu marido está aqui com ele. Vou dar uma atenção a ele, qualquer coisa vocês me chamem. Se eu demorar a responder, é por causa disso, porque meu filhote está passando mal. Tá bom, meus amores? Um beijo nos corações e qualquer coisa me chamem no privado. Podemos desligar? Sim, beijo, tia. Beijo, Sim, obrigada, tia. eu agradeço. Beijo. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tio. Obrigada. Beijo nos corações. Grata a cada um de vocês.